Pessoal, então vamos continuar a matéria sobre quadriláteros. A gente viu do paralelogramo. Então nós vamos ver os tipos de paralelogramo, classificação dos paralelogramos. Então aqui nós vamos ver o primeiro paralelogramo, losango. Então, novamente eu vou explicar, tá? Novamente tem essa imagem, né? essa sombra do celular. O que eu for comentar aqui tá fora da sombra, tá? Tudo bem? Então não esquenta a cabeça não. Porque eu ligo a outra luz aqui, tá dando muito bichinho, então tá difícil de gravar, ok? Então você vai colocar o título, classificação dos paralelogramas. Quais são os tipos de paralelogramas? Eu comentei no vídeo anterior. O losango é um paralelogramo. O quadrado também é um paralelogramo. E o retângulo também é um paralelogramo. Então, todas essas informações nós vamos ver agora. Tudo bem? Então, você coloca a classificação dos paralelogramos. O primeiro, losango. Depois vem um retângulo, depois vem um quadrado. Então, o que eu estou falando para você? Que todo losango, você lembra da pipa? Lembra que eu até comentei isso lá no 7º ano e no 8º também? Lembra da pipa? Certo, a pipa não tem duas diagonais, o losango não tem duas diagonais, uma menor e outra maior? Eu já comentei sobre isso. Então, o losango é um paralelogramo. Então, olha o que eu escrevi aqui, ó. Losango é um paralelogramo que tem os quatro lados congruentes. Então, losango é um paralelogramo que tem os quatro lados congruentes. Lembra lá da pipa? Não tem que ter os quatro lados iguais, senão a pipa fica torta e vai acabar caindo. Certo? Então, aí eu peguei e desenhei o losango aqui, ó. Você vai escrever, tá? Quando eu falo para você que o losango é um paralelogramo, eu estou falando para você que todas as propriedades do paralelogramo, aquelas que nós vimos no vídeo anterior, todas vão servir aqui para o losango, porque todo losango é um paralelogramo, certo? Então todas aquelas propriedades do paralelogramo você vai aplicar aqui no losango, certo? Foi o que eu escrevi aqui. Todas as propriedades do paralelogramo são também do losango. Você escreve isso aí no seu caderno. Então, depois que você escrever, você coloca o tal do losango aí. Losango lembra da pipa. O que eu falei? Que o losango você tem quatro lados congruentes. Então, se aqui for 5 centímetros, aqui tem que ser 5 centímetros, aqui tem que ser 5 centímetros e aqui também tem que ser 5 centímetros. O que mais que você... Eu vou voltar nas propriedades do paralelogramo. O que você sabe dos ângulos, dos lados opostos? Primeiros lados. Esse lado é paralelo a esse? Sim. Esse lado não é oposto a esse? Lados opostos congruentes? Sim. Esse lado também não é congruente a esse? Sim. Então eu não possuo dois pares de lados paralelos? Ok? Então por isso que o losango é um paralelogramo. Que ele possui dois pares de lados paralelos e congruentes. Então, qual que é a diferença do losango, então, com aquele paralelogramo que eu expliquei? Que aqui no losango, os quatro lados são iguais, são congruentes, certo? Certo. Agora, os ângulos. Os ângulos não são iguais, não, lógico que não. O que eu falei para você lá do paralelogramo? Que o ângulo oposto, esse ângulo, quem é o oposto ao ângulo A? Não é o ângulo C? Eles são iguais, eles são congruentes. Então, aqui, se aqui for 60, aqui também é 60. O que eu sei desse ângulo aqui, ó? Quem é o oposto ao ângulo B? Quem é o oposto ao ângulo B? Não é o ângulo D? Também são congruentes, são iguais. E isso é propriedade do paralelogramo que serve para o losango, certo? Se aqui for 60, tem como eu calcular os outros. Se aqui for 60, tem como eu calcular os outros quatro ângulos. Que jeito? Que jeito? Bom, aqui não é paralelo? Olha aqui, a caneta. Não é paralelo? Se eu tenho retas paralelas, o que eu sei desses dois ângulos aqui, ó? Lá no paralelogramo, o que eu sei deles? Que eles são colaterais internos. Se eles são colaterais internos, quanto que vai lá a soma dos dois? 180.
Ah, então aquela mesma propriedade serve para cá? Serve. Serve, porque o losango é um paralelogramo, então serve. Então se aqui é 60, quanto que falta para chegar em 180? É só fazer 180 menos 60. Não dá 120? Então de cara, quanto que vale esse ângulo aqui? 120. Beleza? Joia. Pessoal, se aqui é 60, quanto que vale esse bico aqui? 60. Se aqui é 120, quanto que vale aqui? 120. Lembra então dessas informações? Beleza. Uma outra informação importante. Isso aqui não é um quadrilátero? Sim. A soma dos 4 ângulos tem que dar 360 graus. 120 com 120 dá 240. 240 com 60 dá 300. 300 com 60, 360. Beleza? Beleza. Tudo isso eu já expliquei no paralelogramo. O que mais que falta ainda explicar? Sobre as diagonais. Se eu traço uma diagonal aqui, presta atenção, se eu traço uma diagonal aqui, ó, ela vai dividir em 2 triângulos congruentes, 2 triângulos de mesma área, certo? Beleza, só que tem outra diagonal. A outra diagonal, lembra da pipa? Não tem 2 varinhas? Sim, professor, 2. E elas têm que ser retinhas, formando uma cruz. As diagonais formam uma cruz. Se forma uma cruz, é perpendicular. Então, aqui é um ângulo reto. Aqui é um ângulo reto, ou seja, de 90 graus. Aqui é um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. E aqui também é um ângulo de 90 graus. Senão, a pipa vai ficar torta, ela vai cair. Quem já fez pipa sabe disso. Que essas varetas, que chamado de diagonais, elas são perpendiculares, tem que formar uma cruz certinha, não tem como, se ficar inclinado, não vai prestar a pipa. Então, nenhuma pipa, cara, você sabe tudo de losango. Para uma pipa ser perfeita, os lados têm que ser iguaizinhos. Se você faz 15 centímetros, 15, 15, 15. Essa vareta tem que ser perpendicular a essa aqui. Ou seja, as diagonais, elas são retas entre si. O que mais que eu sei das diagonais de um losango? Presta atenção. Elas passam pelo ponto médio. Lembram disso lá no paralelogramo? Ela passa no ponto médio, então se aqui é 10, se aqui é 6 centímetros, aqui é 6 centímetros. Se aqui é 4 centímetros, aqui é 4 centímetros. Beleza. Além disso tudo, tem uma informação que só faz parte do losango, que eu não falei ainda. Tá vendo essa diagonal aqui? Essa diagonal aqui, ó, que eu vou pegar até uma cor diferente aqui, só um minutinho. Tá vendo essa diagonal aqui, ó, que ele chamou de AC? É uma diagonal. Ela vai dividir esse ângulo 60 em 2 pedaços iguais. Então, aqui, ó, 60, aqui é certeza, 30, 30. A mesma coisa aqui, ó. Se aqui tudo é 60, aqui esse pedacinho é 30 e esse pedacinho é 30. A mesma coisa serve para essa diagonal BD. Essa diagonal divide o ângulo 120 em 2 pedaços iguais, 60, 60. Se aqui tudo é 120, 60, 60. O que ele quer dizer com isso? Que as diagonais de um losango, as diagonais de um losango, elas são bicentrizes do ângulo interno. O que é bicentriz? É que essa diagonal divide esse ângulo em 2 partes congruentes. Que essa diagonal divide esse ângulo em 2 partes congruentes. Que essa diagonal divide esse ângulo em 2 partes iguais, divide em 2 partes iguais. E eu escrevi isso aqui para você. Dá uma observada aqui que eu vou tirar da sombra. E você vai colocar aí no seu caderno, logo abaixo da figura. As diagonais de um losango. Só no losango que isso acontece. As diagonais de um losango estão contidas nas respectivas bicentrizes dos ângulos internos. Bicentrizes, o que é isso? Um nome tão feio desse. Bicentriz divide o ângulo interno em 2 pedaços iguais. Divide o ângulo interno em 2 pedaços iguais. Isso é bicentriz. Divide o ângulo interno em 2 pedaços iguais. Tudo bem?
E o que mais que eu escrevi aqui para você? E são perpendiculares entre si. O que são diagonais perpendiculares? É que forma a cruz, que é reto. Ou seja, 90, ângulo de 90, ângulo de 90 e ângulo de 90. Só um minutinho, eu vou focar direito. Então as diagonais, elas são perpendiculares, ou seja, são retos. Formam um ângulo de 90, um ângulo de 90, um ângulo de 90 e um ângulo de 90. Forma 4 ângulos de 90. E é bissetriz. Beleza, pessoal? Então você vai anotar tudo isso aí, todas essas informações de um losango. Todo esse processo. Tudo bem? Ó, esse processo, o desenho e essa última informação. Ainda tem mais, eu vou explicar um exemplo no outro vídeo aqui. Até o próximo.